Olá, seja bem-vindo ao Fatos em Foco, a sua revista com notícias e entretenimento. Confira os principais destaques de hoje. Brasil tem uma série de leis aprovadas para o combate à violência contra a mulher, mas continua como um dos países mais violentos para elas no mundo. Remédio que promete reduzir o peso corporal pode afetar vários setores da economia, desde o ramo alimentício até a construção civil. Gravar o momento da própria demissão viralizou em rede social, mas a atitude exige cuidados e pode ter sérias consequências. As empresas brasileiras gastam por ano quase 200 bilhões de reais com segurança. Mesmo assim, empreendimentos deixam de ser instalados em locais onde há episódios de violência, sem contar outros custos difíceis de estimar e que têm impacto direto na saúde financeira dos negócios. Empresas brasileiras gastam, em média, 171 bilhões de reais por ano com segurança, segundo dados divulgados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para se ter uma ideia do montante, isso equivale a 1,7% do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2022. Esses cálculos estimados são feitos a partir de custos que esses empreendimentos têm com a contratação de segurança patrimonial, seguros, além dos registros de roubos e furtos de equipamentos e produtos. Há ainda uma série de fatores que geram custos difíceis de serem calculados e que afetam não só a saúde financeira dos empreendimentos, mas também a economia de todo o país. Regiões que registram episódios frequentes de violência, por exemplo, podem afastar investidores, fazendo com que empresas ou indústrias se instalem em locais considerados menos estratégicos, longe de locais de distribuição ou de outros elos da mesma cadeia produtiva. Além disso, imóveis em que já aconteceram casos chegam a ter uma desvalorização de até 30% no mercado. Também há efeitos relacionados à mão de obra. Isso vai desde a contratação de temporários para ficar no lugar de trabalhadores que foram vítimas de violência e precisam de afastamento, até casos mais graves, como os de homicídio, por exemplo, que trazem a necessidade de substituição de colaboradores. E esses novos precisam de treinamento e tempo para se adaptarem à função. Isso sem contar que áreas consideradas mais violentas podem não ser atrativas para alguns trabalhadores executivos, fazendo com que as empresas estruturem uma proposta salarial maior para tentar atrair talentos mais qualificados para as vagas. A economia baseada no turismo também é afetada diretamente. Isso porque viajantes costumam evitar destinos para que possam ter acesso a lazer de qualidade com mais segurança. Isso resulta em perda de receita para serviços como hotéis ou restaurantes, por exemplo, ainda que aquela região tenha um grande potencial e atrativos. Para especialistas na área, o investimento em segurança pública também deve ser pensado como um diferencial competitivo, já que decisões econômicas também são adotadas pelas empresas baseadas nesse fator. A ideia é que os empreendimentos pudessem investir em gastos com proteção mais eficientes, como a prevenção. No ano passado, o Brasil registrou mais de 17 mil ocorrências de roubos de cargas em todo o território nacional. Caminhões com produtos de e-commerce, alimentos e bebidas, tabaco e combustíveis foram os itens mais visados pelos criminosos. O relatório realizado pela empresa de consultoria Overhaul mostrou que os caminhões mais cobiçados pelas quadrilhas foram aqueles que carregavam cargas mistas, com diversos produtos específicos. Essa categoria de caminhão é comum para transportar produtos de empresas que atuam no e-commerce e acabam misturando muitos itens de diversos segmentos, como eletrônicos, celulares, moda e alimentos, o que atrai os
criminosos pela sua facilidade de escoar o produto dos furtos. De acordo com diversos especialistas, a escolha dos criminosos por esses itens está diretamente ligada à facilidade em negociar e comercializar no mercado paralelo sem a necessidade de pagar impostos ou emitir notas fiscais. Na segunda posição do ranking estão os caminhões responsáveis por transportar alimentos e bebidas. Já o tabaco, responsável por movimentar uma indústria bilionária no Brasil, é o terceiro da lista. Uma das explicações encontradas por especialistas para o aumento dos casos de roubos de determinados produtos está principalmente a demanda de consumidores que aceitam consumir itens oriundos de ações criminosas, já que grande parte da população aceita comprar produtos roubados ou de procedência duvidosa por serem mais baratos. O furto relâmpago de peças é o novo terror dos motoristas aqui na cidade de São Paulo. 4 minutos são suficientes para um criminoso arrombar um carro e desinstalar, por exemplo, a central multimídia do veículo e ainda fugir do local. Existe uma relação direta entre o furto de peças de carros e o mercado ilegal, já que esse é um comércio alimentado por esses itens de alto valor e facilmente furtados dos veículos, como a central multimídia, os retrovisores, faróis, rodas, pneus e até os catalisadores. Só que é importante destacar que quem compra esse tipo de peça fomenta esse mercado e também comete um crime. O Código Penal brasileiro trata como receptação culposa a falta de cuidado quanto à origem do objeto comprado ou recebido, que tem a origem criminosa. A pena varia de 1 mês a 1 ano de detenção ou multa, ou ambas as penalidades. E como identificar se a peça é furtada ou roubada? Bem, o preço é uma dica. Se está muito abaixo do valor de mercado, já dá para desconfiar. Outra sugestão é exigir nota fiscal, onde normalmente há a comprovação da procedência da peça. Um levantamento de uma empresa de rastreamento de veículos mostra que os casos de roubos ou furtos de carros na cidade de São Paulo cresceram 9,3% em 2023, na comparação com o ano anterior. Foram registrados pouco mais de 35 mil casos no ano passado, ante 32 mil em 2022. Segundo a pesquisa, a zona sul da capital é a região que exige mais atenção quando o assunto é roubo ou furto de veículos. O bairro mais afetado em 2023 foi o Ipiranga, onde quase 21% das ocorrências foram registradas. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que trabalha diuturnamente para coibir todas as modalidades criminosas. Sobre a venda de peças automotivas roubadas ou furtadas, diz que realiza monitoramento de endereços eletrônicos e faz vistorias em locais físicos que comercializam esse tipo de produto. Policiais militares de 7 estados brasileiros usam câmeras corporais, o que representa mais de 27 mil dispositivos em operação. Apontada como uma importante ferramenta para apurar atos de violência cometidos por e contra PMs em serviço, a adoção dessas câmeras ainda é pequena no Brasil. A violência no Brasil continua sendo um tema atrativo, principalmente para as forças de segurança. Para isso, as polícias militares vêm adotando câmeras corporais e, embora ainda tímida, vem dando resultados nas operações. Hoje, ela é apontada como uma importante ferramenta para apurar atos de violência cometidos por e contra policiais militares em serviço. Mas, de acordo com as secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal, apenas 8,8% dos agentes usam o dispositivo. Eles estão divididos entre Minas Gerais, Pará, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima, que juntos somam mais de 27 mil câmeras em operações para um contingente de quase 309 mil policiais operacionais. Aqueles que prestam os serviços de segurança pública nas ruas, sem contar os que estão em atividades administrativas. Entre os que adotam os equipamentos, apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina têm mais de
10% nas tropas com câmeras. Os 3 estados reúnem 92% dos equipamentos em operação no Brasil. Outros 18 estados informaram estudar, testar, ter processos em andamento para a compra ou aguardar a definição do Ministério da Justiça sobre o tema. A pasta já elaborou um projeto de lei que busca institucionalizar o uso dos equipamentos. O Rio Grande do Norte tem o menor percentual de agentes com câmeras. São 15 equipamentos para 6.618 agentes, segundo o governo. Os planos para expandir esse número ainda estão em nível de planejamento. Especialistas atrelam a lentidão à tensão política entre governador e a corporação. E a decisão de adotar as câmeras cabe exclusivamente ao governador do estado. O bom resultado já pode ser visto em São Paulo, por exemplo. As câmeras passaram a ser usadas em 2020. Depois que a Polícia Militar passou a adotar o equipamento, a letalidade provocada por policiais em serviço caiu 62,7% no estado, passando de 697 mortes em 2019 para 260 em 2022. Um levantamento realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida mostrou que o Brasil bateu recorde na venda de seguros de vida em 2023. No total, o setor arrecadou 62 bilhões e meio de reais, o maior número da série histórica, que começou em 2014. Os dados mostraram o crescimento da venda de seguros em todos os segmentos, principalmente os de vida, que representaram 48% dos contratados. Porém, os brasileiros também adquiriram bastante o seguro prestamista, aquele que amortiza ou quita uma dívida, além de seguro para acidentes pessoais. A pesquisa também mostrou que os seguros considerados historicamente menores, como o de funeral, cresceram quase 24% no ano passado. Durante 2023, foram pagos pelo menos 15 bilhões de reais aos segurados, resultado 5% maior do que o registrado em 2022. De acordo com especialistas, os prêmios arrecadados são valores recordes, porém muito ainda pode ser feito neste mercado, pois quando comparado a outros países, na opinião de especialistas, o Brasil ainda está longe do seu potencial, já que a participação dos prêmios de seguro de vida no PIB não chega a 1%. Hoje, o Brasil ocupa o lugar de número 41 no ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico quanto ao volume de prêmios de segurados de vida, considerando 43 nacionalidades. Segundo alguns dados de instituições internacionais, os países com PIB relativamente próximo ao do Brasil possuem mercados de seguro de pessoa com uma maior participação. Em janeiro, a Anatel recebeu 1.499 denúncias por chamadas inconvenientes de empresas de telemarketing. No ano passado, o valor da multa que a Agência Nacional de Telecomunicações aplicou foi superior a 28 milhões de reais. Agora, um projeto quer proibir as ligações de bancos e instituições financeiras. Em 2023, a Anatel recebeu 22.701 reclamações, uma média de 62 registros por dia. Além disso, 700 usuários foram bloqueados por infrações às normas. De acordo com o Código de Conduta para Ofertas de Serviços de Telecomunicações por meio de telemarketing, as empresas podem ser multadas por ligações com até 3 segundos sem intenção. Ano passado foram 28 milhões e 200 mil reais pelas chamadas inconvenientes. As regras para o setor começaram a valer em 2019 por meio desse código e de uma série de medidas complementares, como a identificação das chamadas pela numeração, a permissão de cobrança para ligações com duração de até 3 segundos, visando coibir chamadas curtas e sem intenção, e também o bloqueio da capacidade de chamadas dos usuários
que realizam um grande volume de ligações ou que insistem em realizar um grande volume de chamadas sem intenção de comunicação. O Distrito Federal, por exemplo, registrou 1.056 denúncias ao longo do ano passado e nesses 2 meses de 2024 já recebeu 64. Desde junho de 2022, as empresas que realizam telemarketing ativo devem utilizar o código 0303 na numeração para a identificação da chamada pelo consumidor. Para isso, basta se cadastrar na ferramenta Não Perturbe, que permite evitar a oferta de produtos por meio de ligações. O serviço é gratuito e abrange telefonemas de prestadores de serviços de telecomunicações e por algumas instituições financeiras. Apesar do tempo que o bloqueio pode levar para ser efetivado, que é de até 30 dias corridos, a Anatel diz que se o consumidor ainda continuar recebendo essas ligações, pode registrar uma reclamação no próprio Não Perturbe. Agora, um projeto de lei que tramita no Senado quer proibir que bancos e instituições financeiras liguem para clientes oferecendo empréstimos e crédito consignado, com o objetivo de coibir golpes aplicados a servidores públicos e aposentados do INSS. A autora do texto é a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Para além da Maria da Penha, que é considerada uma referência mundial, o Brasil tem uma série de leis aprovadas para o combate à violência contra a mulher. Mesmo assim, continua como um dos países mais violentos para elas no mundo. E um dos entraves é justamente fazer com que essas legislações saiam do papel e sejam efetivamente implementadas. Valéria Carrilho da Silva tinha 35 anos quando teve a vida interrompida pela violência. O corpo dela foi incendiado. Gislaine Aparecida Martins era ainda mais jovem, tinha 30 anos, quando foi morta a facadas na frente dos filhos. As duas morreram em casa, vítimas de ex-companheiros. Os casos foram registrados como feminicídio e, infelizmente, engrossam uma estatística alarmante e que reflete a realidade de um dos países mais violentos para as mulheres. Dados do Estudo Global sobre Homicídios de 2023 apontam que 54% dos assassinatos de mulheres acontecem em contextos domésticos e 66% são praticados por parceiros íntimos. A Lei Maria da Penha vai completar 18 anos em 2024. Considerada pela ONU uma das 3 legislações mais avançadas no mundo, representa uma série de conquistas na proteção das mulheres. Mas diante do cenário nacional, que ainda é de insegurança, o Legislativo criou ao longo destes anos mais leis que esbarram em um entrave. Muitas nunca saem do papel. Entre as legislações que precisam de efetividade, esta advogada, que é presidente do Instituto Mulher, destaca a implantação de delegacias especializadas com funcionamento 24 horas. Das 492 existentes no país, somente 60 estão de portas abertas a qualquer momento. A violência doméstica acontece no fim de semana, no feriado, após o expediente, à noite, na madrugada. Estatisticamente, o número de violência contra a mulher são nesses horários, são nesses dias da semana. Então é uma lei que ainda precisa ser realmente, efetivamente implementada. Ela ainda considera acanhada e com necessidade de cooperação por parte das empresas a campanha do sinal vermelho, através da qual mulheres podem sinalizar com um X à mão e apresentar em estabelecimentos como farmácias, agências bancárias e órgãos públicos como forma de pedir ajuda. Já pensando nas futuras gerações, há uma legislação aprovada em 2021 que muda as diretrizes básicas da educação, obrigando escolas públicas e privadas a criarem uma semana de combate à violência contra a mulher em março. Uma alternativa para conscientizar sobre a igualdade de gênero. Não temos visto essa lei ser aplicada. Não temos visto as escolas fazendo esse trabalho ou preocupadas com esse trabalho. A lei é de 2021, nós já entramos em 2024. E até agora nós não vimos efetivamente a aplicação dessa lei. Esses são exemplos de uma lista longa de leis que precisam ser implementadas, regulamentadas ou até mesmo terem suas determinações fiscalizadas. Para a presidente do Instituto, há um descompasso entre o Legislativo e o Executivo, uma vez que os parlamentares criam as leis para atender aos pleitos da sociedade e os governantes não se preocupam em fazer a implementação.
Para ela, as campanhas ainda deveriam ir além da divulgação dos números de denúncia, como 180, e esclarecer melhor sobre os direitos das vítimas e punições aos agressores estabelecidos em legislação. Nós precisamos fazer campanha e o nosso governo federal não faz isso. Todos, você não vê campanhas maciças, campanhas intensivas de existir assim, olha, existe a lei X que se você fizer isso, essa lei vai te punir. Essa lei existe para esse tipo de ato violento contra a mulher. E o número de denúncias de violência contra a mulher feitas pelo painel Ligue 180 cresceu no ano passado, um aumento de quase 26% em relação a 2022. Segundo dados divulgados pelo Ministério das Mulheres, em 2023, o Ligue 180 recebeu quase 569 mil chamadas. A maior parte delas daqui da região sudeste do país, de onde foram recebidas 288 mil ligações, seguida da região nordeste, sul e, por fim, as regiões centro-oeste e norte, que juntas totalizaram pouco mais de 40 mil chamadas no ano passado. A grande maioria das denúncias dizia respeito a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou violência patrimonial. E o segundo motivo mais comum das ligações foi o impedimento do exercício da liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão. Já no canal de atendimento exclusivo no WhatsApp, implementado no último mês de abril, quase 7 mil mensagens foram enviadas até dezembro do ano passado. Além de denúncias, ambos os canais oferecem orientações sobre os direitos da mulher e os serviços especializados que estão mais próximos dela. A gente lembra aqui que o Ligue 180 é um serviço gratuito do governo federal com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como o WhatsApp. E eu já aproveito para deixar o número dele, que é o DDD 61, número 96-100-180. Outra ferramenta de informação é o painel do Ligue 180, criado pelo Ministério das Mulheres recentemente. O canal online, encontrado no site gov.br, simplifica o acesso à rede de atendimento, com mais de 2.500 pontos de atenção listados em todo o país para suporte às mulheres em situação de violência. E a procura por esses canais tem crescido. Só em janeiro de 2024 foram realizados 48 mil atendimentos pelo Ligue 180 e quase 1.000 pelo WhatsApp. Nesse primeiro mês do ano, foram registradas cerca de 11 mil denúncias. Por causa de denúncias de racismo dentro do sistema de saúde brasileiro, feitas não só por pacientes como por médicos, o governo federal lançou a chamada Estratégia Antirracista para a Saúde, impulsionando o surgimento de clínicas especializadas no atendimento a esta população e promovendo a equidade étnico-racial do setor. Dos 203 milhões de brasileiros, mais de 55% se autodeclararam negros no censo demográfico de 2022. Apesar de serem maioria dentro da população, dados oficiais de 2019 apontam que menos de 28% dos estudantes de medicina do país são pretos e pardos. Quando eu era recém-formado, eu fazia muitos plantões em pronto-socorro e eu não via nenhum médico negro. Isso era assustador, assustador. E o que me deixava mais incomodado é que os pacientes, quando entravam no consultório, eles sempre questionavam se eu era médico. Médicos e pacientes negros denunciam racismo dentro do sistema de saúde brasileiro, impulsionando o surgimento de clínicas especializadas no atendimento a esta população, como fez a ginecologista Mariana Prado. As mulheres pretas são as que mais peregrinam em serviços de saúde porque não se sentem contempladas, menos rastreamento de câncer de colo de útero, mamografia, maiores índices de infecções sexualmente transmissíveis, são negadas mais a analgesia durante o trabalho de parto. Então, a população preta está aí nessas estatísticas péssimas, maior índice de mortalidade materna. Se eu estou buscando um profissional competente e esse profissional competente é preto, eu sei que historicamente foi cobrado muito mais do saber deste profissional, que esse profissional tem que se testar, é testado a todo momento pelo sistema de saúde, sabe? Então eu vejo que esse profissional tem até mais qualidade em alguns momentos. E eu sim, busco em todas as áreas, quando eu for passar em consulta, quando eu tenho que passar em consulta, um profissional preto. Às vezes eu encontro, às vezes não.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou inteirado da questão e lançou em dezembro a Estratégia Antirracista para a Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da portaria é garantir a promoção da equidade étnico-racial e estabelecer que o enfrentamento ao racismo contra negros, indígenas e outros grupos minoritários estejam presentes em todas as políticas de saúde. A epidemia de dengue no Brasil tem gerado grande repercussão ao redor do mundo, mas as autoridades sanitárias de diferentes países estão preocupadas por um outro motivo. Pouco tem se falado sobre a febre chikungunya, mais mortal que o vírus da dengue, que está avançando pelo país. Sintomas graves e mortes por chikungunya são raros e geralmente estão relacionados a outros problemas de saúde coexistentes e também fortes dores nas articulações, que muitas vezes são debilitantes. São alguns destaques que constam sobre a infecção nos documentos oficiais da Organização Mundial de Saúde. Porém, um conjunto de estudos feitos nos últimos anos mostraram que esses conceitos estão superados e precisam ser revistos, principalmente para a adequação das prioridades de investimento em pesquisa e incorporação de vacinas contra arbovírus. A chikungunya foi reconhecida originalmente como uma doença pouco letal. Estudos feitos na última década em países de diversas regiões do mundo pontuaram que o vírus Chikvi, causador da febre chikungunya, leva a uma mortalidade muito maior que o vírus da dengue, inclusive em pacientes jovens e previamente saudáveis. O Chikvi foi isolado pela primeira vez no distrito de Newala, atual Tanzânia, na África. Desde sua primeira descrição, os autores relatavam que era clinicamente indistinguível da dengue, se levar em conta a variabilidade inerente dessa doença. Essa semelhança pode ser um dos motivos para que haja dificuldade de diagnóstico nos casos, em especial quando há circulação simultânea dos dois vírus, assim como a quantidade de óbitos. Em 2006, por exemplo, em uma cidade da Índia com 1 milhão de habitantes, houve uma grande epidemia de chikungunya, mas sem registro de óbito pelo vírus, o que levou pesquisadores a analisar o excesso de mortes ocorrido. Esse conceito tem sido muito usado para avaliar a mortalidade por Covid-19 em países que a vigilância não teve capacidade para diagnosticar todos os casos da doença. Com a introdução do chikungunya nas Américas, o mesmo fenômeno pode ser observado. No Brasil, foi identificado um excesso de 6.346 mortes durante as epidemias de chikungunya de 2015 e 2016 em Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Mas a vigilância oficial diagnosticou apenas 69 óbitos por chikungunya nestes estados. Com o objetivo de investigar o impacto da doença no organismo, foram avaliados pacientes que morreram de chikungunya no Ceará por meio do material obtido em necrópsias e foi constatado a presença do vírus Chikvi em tecidos de órgãos vitais como o cérebro, coração, pulmões e fígado, o que mostra que esse vírus afeta vários locais vitais e pode levar o paciente à morte. Um estudo com dados secundários de 100 milhões de brasileiros, publicado recentemente na revista The Lancet Infectious Diseases, também enfatiza aspectos ligados à mortalidade por chikungunya. Diante dessas descobertas, é possível afirmar que é essencial reconhecer a chikungunya como uma ameaça à vida das pessoas e reforçar as medidas adequadas para a vigilância, prevenção e tratamento desta doença, que inclui investimentos em pesquisa para conhecer melhor, quantificar as formas graves da doença e desenvolver vacinas eficazes, bem como campanhas de conscientização pública para educar a população sobre os riscos associados à doença. Ainda não existe tratamento específico contra a doença, apenas uso de medicamentos para alívio dos sintomas e suporte clínico para as complicações. O reconhecimento das formas graves e fatais é fundamental, inclusive para que a primeira vacina contra chikungunya, aprovada em novembro do ano passado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos, possa ser dada prioritariamente aos grupos de maior risco e incluída no nosso Programa Nacional de Imunizações. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica franco-suíça Valneva. Em dezembro, o pedido de aprovação definitivo foi enviado pelo Butantan à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A popularidade de um medicamento para diabetes que promete reduzir o peso corporal pode afetar vários setores da economia, desde o ramo alimentício até a construção civil. O Ozempic da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk é utilizado para a redução de ingestão de alimentos calóricos e pode impactar diversos setores da economia nos próximos anos, que vão desde turismo a lojas de material de construção. Esse é o resultado do estudo realizado pela gestora de fundos do investimento Ace Capital. Segundo o levantamento, a redução da ingestão calórica de toda a população somada não deve ser relevante, mas o consumo de alguns tipos de alimentos pode ser mais afetado que outros. Se olharmos para o setor de alimentos, uma das áreas apontadas como negativa é o varejo alimentar. Isso porque as pessoas que utilizam o Ozempic tendem a deixar de consumir alimentos mais calóricos, como biscoitos, chocolates, ultraprocessados, entre outros, e passam a ter preferências pelo mais saudáveis. Isso já vem acontecendo nos Estados Unidos. Essa já é uma realidade no Walmart, por exemplo, que comercializa tanto alimentos quanto o próprio Ozempic. E relatou ter notado que indivíduos que compram medicamento anti-obesidade estão consumindo menos comida. No meio do caminho aparece a indústria de proteína animal. Segundo o estudo, a redução de consumo de calorias deve atingir o consumo de proteínas animais, mas tendências seculares podem compensar os efeitos dos medicamentos anti-obesidade. Já para os planos de saúde, os impactos também são considerados neutros, uma vez que o levantamento não considera que os contratos ofereçam cobertura dos medicamentos anti-obesidade em curto prazo. Com o impacto considerado positivo pelo uso do Ozempic, aparecem as drogarias, devido ao aumento de tráfego nas lojas. No entanto, o estudo ressalta que medicamentos anti-obesidade têm margem de lucro baixa. Além disso, o varejo de vestuário também pode se beneficiar com o uso do medicamento, uma vez que a tendência é de que as pessoas renovem seus guarda-roupas a partir da perda de peso. Já o varejo de material de construção, o mercado de joias e o setor de turismo aparecem como produtos ou serviços identificados como aspiracionais. Segundo o levantamento, essas categorias poderiam ser favorecidas em um cenário em que os medicamentos à base de liraglutida e semaglutida se tornem mais acessíveis após o vencimento das patentes no Brasil a partir deste ano. Um dos benefícios apresentados nos estudos e testes da nova droga é a redução do risco de ataque cardíaco, derrame ou morte relacionada ao coração em 20%. Quiet Ambition. Esse é o novo fenômeno da geração Z que vem questionando a forma como nos relacionamos com o trabalho. Uma mudança de comportamento que busca priorizar a vida pessoal e não cargos de liderança. Os jovens da geração Z são aqueles nascidos entre 1997 e 2012. Segundo o levantamento da plataforma Coderpad, que reúne currículos e realiza entrevistas com pessoas de vários países do mundo, 36% dos profissionais dessa geração não têm interesse em assumir funções gerenciais ou outros cargos de liderança, como acontecia até então. A pesquisa mostra que a geração Z prioriza passar mais tempo com a família e amigos, ter saúde física e mental e viajar. Outro estudo feito por uma plataforma canadense com mais de 1.000 pessoas da geração Z em diferentes países segue a mesma tendência. Nesse levantamento, só 9% dos entrevistados têm como prioridade se tornar um gerente de pessoas e 4% esperam se tornar um executivo de alto escalão. A pesquisa analisou também por que a maioria desses profissionais não querem assumir cargos de liderança. E entre as razões estão a expectativa de mais estresse e pressão, mais horas de trabalho, satisfação na função atual, falta de interesse em lidar com responsabilidades de liderança, prioridade em compromissos e interesses pessoais fora do trabalho, aspectos administrativos da função de líder e a falta de confiança na habilidade para liderar. Ambos os estudos concluem que a geração Z considera que os ganhos financeiros de um cargo de liderança
não compensam o estresse que essa função vai gerar no cotidiano do trabalho e na vida. E uma nova tendência está tomando conta da internet: gravar o exato momento em que está sendo demitido do trabalho. Algumas pessoas debatem e até choram enquanto recebem a notícia, mas elas nem imaginam que isso poderá ter consequências muito maiores que apenas viralizar nas redes sociais. As gravações mostram os detalhes que até hoje a maioria das pessoas não costumava compartilhar com ninguém. Mas nessa era virtual, muitos enxergam como uma oportunidade de ganhar fama na internet. Até porque quem não sonha em ser reconhecido e ter milhões de seguidores? Na maioria dos casos, toda a conversa é filmada. Eles costumam mostrar apenas o rosto de quem está sendo demitido, mas não de quem está do outro lado. As emoções são diversas. Às vezes choram, brigam e até riem. Mas claro, o sorriso é aquele amarelo que mostra total desespero. Como as buscas por esse tipo de vídeo não param de crescer, mais pessoas estão entrando na brincadeira. Já são milhares. Uma brasileira inclusive entrou na onda e conseguiu alcançar a fama. A designer gráfica Alana Vetronin fez a publicação do vídeo mostrando o momento em que foi demitida. O resultado foi muito além do esperado. São mais de 6 milhões de visualizações. Mas não era para ser bem assim. Ela afirmou que foi chamada para uma reunião e acreditou que seria promovida de cargo. Mas a surpresa veio logo após o início da gravação. E foi passado para nós como que ele está querendo seguir com essa reestruturação interna, os próximos passos. E um dos primeiros passos que vai acontecer vai ser feito, né, o desligamento de alguns colaboradores aqui internamente. E hoje, né, eu vou compartilhar com você que a gente vai estar fazendo esse processo contínuo também. Um dos motivos que a gente traz também, Alana, para a gente observar sobre isso, é a questão da performance, tá? Obrigada. Para ela foi bom. Inclusive, teve diversos comentários na publicação de pessoas que relataram momentos parecidos, além de enviarem mensagens de apoio e de suporte. Apesar de ter virado moda, essa atitude poderá ter consequências para o funcionário, principalmente no caso de demissão. Os especialistas afirmam que isso poderá causar uma reversão e um desligamento que seria sem um motivo específico mudaria para justa causa. Além disso, a empresa poderá adotar outras medidas, inclusive judiciais, para ser indenizada pelo dano causado. Tudo vai depender de como é feita a filmagem e como isso é divulgado. É bom ter consciência na hora de postar algo, principalmente quando isso vai influenciar diretamente em seu futuro profissional. Apesar de cada vez menos comum, escrever à mão ativa áreas do cérebro relacionadas à criatividade, lógica e coordenação motora. Ou seja, a escrita é um excelente treinamento para desenvolver habilidades de forma mais eficiente do que digitar em um teclado, de acordo com um estudo norueguês. Para mostrar a importância da escrita manual nos processos cognitivos relacionados à aprendizagem, foram coletados dados de eletroencefalograma com um conjunto de 256 sensores de um grupo de 36 estudantes universitários para detectar sua atividade cerebral enquanto eles escreviam à mão com uma caneta digital ou teclado uma determinada palavra que aparecia em uma tela. As diferenças nos padrões de conectividade nestas áreas do cérebro, juntamente com as frequências, demonstraram ser cruciais para a formação da memória e a codificação de novas informações, e, portanto, benéficas para a aprendizagem. Foram investigadas áreas parietais e centrais em bandas de frequência específicas, com foco na conectividade cerebral, que comprovadamente facilita o aprendizado e a memória. Essas áreas cerebrais têm sido associadas a mecanismos de atenção e processos cognitivos na percepção visual. Ou seja, a retenção visual das formas da letra e da composição da palavra faz com que a região cerebral relacionada à memória trabalhe para poder reproduzi-la ao escrevê-la à mão, para que a capacidade seja estimulada e exercitada. Escrever ainda é uma atividade psicomotora que requer sincronização entre o cérebro e a mão para segurar a caneta e desenhar as palavras no papel, interligando os diferentes símbolos. Os pesquisadores descobriram que a ativação do córtex visual, sensorial e motor ajudou a melhorar os processos de assimilação e codificação de novos conhecimentos.
Portanto, se você quiser aprender algo, o melhor é escrevê-lo à mão. Durante 1000 anos, a caligrafia foi admirada como forma de arte. Afinal, a escrita se baseia no traçado preciso de linhas, o que acarreta um desenvolvimento cognitivo espacial que permite gerenciar a distribuição do conteúdo em um determinado espaço. Isso já representa um desenvolvimento criativo por si só. Um estudo realizado nos Estados Unidos sugere que a caligrafia ajude a desenvolver habilidades lógicas e analíticas. Avaliando alunos da 2ª, 4ª e 6ª séries, foi descoberto que aqueles que escreviam à mão eram capazes de desenvolver ideias de forma mais clara e extensa, com maior velocidade e usando maior variedade de palavras do que aqueles que o faziam com o teclado. Ao contrário de uma tela, uma folha de papel em branco é um excelente canal para treinar a concentração e o foco mais profundo. Um estudo conjunto de universidades dos Estados Unidos e da China mostrou que a caligrafia está relacionada com a melhoria da tomada de decisões. Além dos benefícios cognitivos que demonstrou ter para o desenvolvimento do cérebro, a caligrafia traz benefícios a nível psicológico, pois permite estabelecer um canal para colocar pensamentos e ideias em ordem. Muitas pessoas encontram na escrita um espaço íntimo para expressar pensamentos e sentimentos que não conseguem representar verbalmente. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você.